Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Ciência TMB. Eu sou o Rafael, treinador da Seleção Paralímpica de Tênis de Mesa e apresentador aqui do programa. E hoje o nosso convidado e o nosso tema são super especiais, super interessantes. Sei que com certeza vão agregar bastante aí para você que está assistindo, para você que vai compartilhar esse conteúdo. Hoje o nosso tema a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos fisiológicos do tênis de mesa e sobre como esses aspectos podem afetar no desempenho de atletas. E a gente não teria convidado melhor para tratar sobre esse assunto. Se você já esteve na faculdade, ou seja, você já quis estudar um pouco sobre o tema, com certeza você já se deparou com algum estudo do nosso convidado, que é o professor Alessandro Moura Zagato, licenciado, mestre e doutor em Educação Física pela Unesp, a Universidade Estadual aqui de São Paulo, onde hoje é professor e coordenador de pós-graduação em Ciências da Motricidade e também um ex-mesatenista, né, de muito tempo atrás, aí da região de Bauru. O campus da Unesp, onde ele trabalha, também fica em Bauru, e principalmente um dos grandes pesquisadores aí do tênis de mesa, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente estava comentando aqui pouco antes da gravação, pelo menos de artigos internacionais, ele tem pelo menos 12 aí publicados nas melhores revistas do mundo. Então, em primeiro lugar, agradeço a disponibilidade, a agenda superlotada aí do professor, e passo a palavra aí para o senhor para que a gente possa começar essa apresentação. Sempre naquele esquema, pessoal, o convidado vai fazer a apresentação, depois a gente vai para o bate-papo, onde a gente vai conseguir aprofundar algumas questões que ele for falar. Então, mais uma vez, obrigado, Alessandro, e a palavra está contigo. Obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer estar participando aí dessa excelente iniciativa que vocês estão tendo aí de trazer a ciência para dentro do tênis de mesa, de vários aspectos, né? Tive a oportunidade de acompanhar outros convidados, né? A Thaisa Belli, que é conterrânea, colega de laboratório, o Sérgio Tosi, que é colega de departamento, e outros que participaram. Acho que é muito, muito legal. Fico muito contente, né, do convite e poder compartilhar um pouco aí o que eu fiz no tênis de mesa com a comunidade aí de profissionais e de atletas, né? É um grande prazer. Obrigado aí novamente, né? É muito prazeroso estar falando de tênis de mesa, de fisiologia, e tênis de mesa, na verdade, que é um dos tópicos aí que eu investi praticamente quase minha carreira inteira como profissional de educação física e como pesquisador, né? E na graduação, quando eu me formei aqui em Bauru, na Unesp, né, onde eu trabalho hoje, nessa época, como o Rafael bem colocou, era um atleta de tênis de mesa, ou atleta não vou dizer, acho que era um jogador de tênis de mesa, né? Mediano aí, né? Mas me interessava, estava atuando ainda naquele momento, né? Já quase parando, mas estava atuando. E como requisito obrigatório para a formação aqui na licenciatura, tinha que fazer o TCC, e como meu orientador da época, né, que foi meu orientador praticamente pela carreira inteira, né, o professor Cláudio Bobato, quando eu procurei, né, nas conversas, eu falei que jogava tênis de mesa, e aí a ideia foi de fazer o TCC voltado com algum protocolo de padronização de avaliação sobre o tênis de mesa relacionados a aspectos fisiológicos. E aí, dessa ideia inicial, vamos dizer assim, dessa obrigatoriedade na formação, que fazia o trabalho de conclusão de curso, gerou meu mestrado, meu doutorado, e seguiu aí grande parte da minha carreira, como eu coloquei anteriormente. Então, o objetivo é exatamente esse, né? Trazer essas
informações do quanto a fisiologia, como é a fisiologia do tênis de mesa, né? Acho que a parte inicial vem por esse tópico, né? Como o tênis de mesa funciona do ponto de vista fisiológico, metabólico, e o que a gente pode fazer, conhecendo essas informações, na melhoria do treinamento, na especificidade do treino com os atletas, né? Como disse, o grande fator aí importante, vamos dizer assim, de ter jogado, né, de ter participado da comunidade, né, também entender que a gente tem uma boa formação aqui no Brasil de treinadores, vamos dizer assim, dos aspectos técnicos, dos aspectos táticos, mas a gente ainda tem uma deficiência grande nos outros aspectos que podem ser determinantes para o desempenho, né? Da parte psicológica, da parte nutricional, da parte física, né? Que acabam complementando todo esse conjunto envolvido no desempenho de um mesatenista. E aí, isso vem, acho que, de várias causas, né, vários fatores, inclusive de muitos treinadores serem ex-atletas que acabam não fizeram uma formação na graduação de educação física, não tiveram esse conhecimento e acabam fazendo grande parte do que eles fizeram como atletas, né? E eu acho que o principal ponto mais limitador ainda são das estruturas dos clubes de treinamento, que muitas vezes não tem recurso financeiro para possibilitar um profissional que faça essa complementação, e aí acaba sobrecarregando o treinador, e o técnico tem que fazer tudo isso, né? Uma tarefa aí multidisciplinar na sua condução do tênis de mesa, né? Então, acho que a ideia é essa. Eu vou trazer alguns trabalhos para vocês que eu desenvolvi no decorrer da minha carreira, né, com tênis de mesa. A ideia é exatamente essa, né, tentar trazer isso, né, e como eu estava comentando, o objetivo principal é tentar facilitar essas ferramentas, deixá-las o mais simples possível para que o técnico, o treinador, consiga utilizar no dia a dia sem equipamentos sofisticados, coisas muito elaboradas. Apesar de alguns trabalhos para a gente validar essas ferramentas mais simples, a gente tem que utilizar algo mais elaborado, né? E aí, como os comentários iniciais aí que eu fiz sobre o treinador, né, ou sobre os aspectos e das funções atribuídas, né, ao treinador, quando a gente vai para o desempenho, né, aqui colocado como uma vitória, né, a gente tem vários fatores que acabam sendo decisivos ou importantes para que a gente tenha sucesso no nosso atleta, né? Então, tem um aspecto da aptidão física, tem um aspecto nutricional, tem um aspecto médico e fisioterapeuta na recuperação, tem um aspecto motivacional, o aspecto psicológico, fisiológico e assim por diante, que vão ser importantes para o tênis de mesa. E aí eu não consigo ainda, né, elencar qual desses acabam sendo o mais determinante, né, mas eu acredito numa junção de características que acabam sendo importantes para esse desempenho, para essa vitória. E aí, obviamente, eu vou estar restrito à parte da aptidão física, né, e ao componente fisiológico, que a gente pode afetar ou alterar pela aptidão física, né, que está relacionada ao meu tema de pesquisa, né? E eu falo isso que tem uma grande dificuldade em estar determinando, porque muitas vezes eu tenho um atleta muito bem treinado, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, tático, do ponto de vista nutricional, né, da parte médica e fisioterapeuta, não tem muitos problemas, mas por algum fator, por exemplo, naquele momento o aspecto psicológico dele não está muito motivado, vamos dizer assim, e ele acaba
dificultando ali o seu desempenho, caindo do seu desempenho por alguns desses fatores. Então, é difícil elencar qual que seria o mais decisivo no desempenho do tênis de mesa. Eu vou ficar restrito, efetivamente, ao aspecto físico e fisiológico, né? Quando a gente vai olhar o tênis de mesa, né, tem 2 videozinhos aí que eu gosto muito, são antigos, né, não são nada, nenhum deles são novos, né? A gente tem alguns fatores que acabam acontecendo quando eu jogo o tênis de mesa, né? Um deles é o aspecto da seleção, da realização da potência muscular, né? Duas características do tênis de mesa, né? Uma de potência muscular, isso está envolvido muito com a grande parte dos pontos que a gente acaba verificando numa partida, né? Com ralis durando 3, 4, 5 segundos, que acabam sendo aí importantíssimo ter atividades musculares com alta velocidade, né? Nessa execução do golpe, né? Que são os pontos decisivos, né, que acontece no rally. E numa menor magnitude, né, nós temos aí algumas atividades de resistência, né? Esse videozinho ele também não vai abrir, acho que acredito que esse eu consiga. Ele é um vídeo clássico, né, de um jogo eu não me lembro quem são os jogadores, eu peço desculpa, mas é um jogador defensivo, né, um cateiro, um jogador aí ofensivo, e a gente tem aproximadamente, se eu não me falha a memória, umas 35 trocas de bola nessa partida, onde o cateiro simplesmente fazendo os golpes defensivos e o atleta ali que está na ofensiva realizando os golpes de forehand. Consequentemente, isso depende, né, ou demanda uma alta resistência em realizar atividades repetidas de alta intensidade, que a gente chama de RSA, né, de habilidade de esforços repetidos, né, e demanda também uma resistência à acidose, porque esse tipo de esforço acaba, consequentemente, liberando uma quantidade de ácido na musculatura muito maior, que vai resultar numa sensação de ardência, de queimação, que a gente precisa treinar para que a gente tolere. No entanto, todo mundo aqui sabe, né, como treinador, como atleta, que esse tipo de esforço não é algo que ocorre de forma repetida, recorrente dentro de uma partida, né? Então, obviamente, eu tenho que conhecer o que mais acontece dentro do meu jogo para conseguir planejar o treinamento de modo específico, ou focando na potência, ou focando nessa resistência. Obviamente, se eu tenho uma competição, um planejamento antecipado, conheço meus adversários, conheço a minha chave, que eu vou ter 3, 4 jogadores defensivos, cateiros que eu vou ter que jogar nessa competição, eu consigo ter um planejamento, uma estratégia de treino, respeitando essa especificidade para que isso aconteça, né? E aí, para que a gente possa ter aí um planejamento do treinamento, um desempenho adequado, a gente precisa conhecer algumas características do tênis de mesa, né? Uma delas é a parte bioenergética, que vai determinar para onde eu vou treinar, né? Se é mais para potência, se é mais para resistência, a tolerância à acidose, ou simplesmente a resistência de esforços repetidos que não demandam acidose. E um dos aspectos que pode me ajudar a conhecer a parte bioenergética é ter uma análise das características temporais da partida, né? Eu consigo fazer inferência da parte bioenergética conhecendo essas características temporais. Outros é a demanda metabólica e física da modalidade esportiva, né? Eu posso ter um atleta muito potente, muito rápido, só que ele não consegue fazer isso em 2 jogos consecutivos, né? Então, se eu não sei como que é a demanda, né, da modalidade, né, e como é a demanda da competição, né, na minha época, que eu era atleta, né, que eu joguei isso em 95, 2000, né, mais ou menos, aí 2000 já estava parando, mas as competições ali, elas começavam a iniciar e terminavam no mesmo dia.
Hoje a gente sabe que a característica da competição não é mais assim, né? E quando a gente vai ainda para as competições internacionais, os jogos são agendados, você sabe, é um jogo por dia. Então isso muda, né, completamente o planejamento do treino, como você deve confeccioná-lo, né? Então isso acaba tendo um fator importante para você planejar. E aí, por último, quais os fatores acabam sendo mais determinantes para o desempenho, se for possível conhecer isso na modalidade, né? No entanto, um grande limitador, e eu fico até contente que tem melhorado isso nos últimos anos, né, que a gente não tem muitas informações científicas publicadas a respeito do tênis de mesa, né, por vários aspectos. Acho que nos últimos 4, 5 anos isso tem aumentado de forma significativa, né? Isso eu acompanhando o que é publicado em âmbito mundial e até por convites que eu recebo para avaliar artigos de revistas do exterior, né? Você começa a perceber que tem aumentado muito o interesse, né, científico, e a gente não sabe o quanto isso era realizado, mas não era divulgado, principalmente por alguns países de característica, por exemplo, como a China, né, que é um país comunista, que muitas vezes tem a ciência sendo trabalhada dentro do tênis de mesa, mas muitas vezes não havia uma possibilidade de divulgação dessa informação para o exterior. E hoje a gente tem visto aí, como comunidade científica, a China é um dos países que tem mais crescido do ponto de vista científico, mas por uma permissão do país em permitir essa divulgação científica, né? Então a gente tem verificado um crescimento muito grande de pesquisas. E isso também tem acontecido, né, dentro do tênis de mesa. E aí, desses 3 pontos que eu coloquei, eu vou iniciar com as características temporais no tênis de mesa, né, e bioenergéticas do tênis de mesa, né? O primeiro trabalho, na verdade, que a gente encontra de impacto, vamos dizer assim, na literatura mundial, né, é um trabalho meu, né, é um dos trabalhos que eu tenho mais citados aí de todos que eu tenho na minha carreira, né? E o objetivo desse trabalho foi exatamente isso, tentar compreender como é que é a resposta fisiológica durante o jogo e como a partida é feita, como que a duração do rally, quanto que a duração da pausa, o que impacta nisso no perfil metabólico do tênis de mesa. Isso foi uma coleta que nós fizemos em 2005, 2006, né? Utilizando aí torneios oficiais, né? Eu acompanhei a equipe de Marília na época com o Nelson. Nós fomos para 2, 3 torneios, Copa Brasil, né? E etapas de campeonatos aí oficiais que nos permitiram ali análise da frequência cardíaca, coleta de lactato e as filmagens dos jogos para análise temporal, né? E o que nós verificamos exatamente isso, né, como respostas fisiológicas, as concentrações de lactato em cada set e após o jogo, o registro da frequência cardíaca durante todo o jogo, né? Em alguns dos campeonatos, outros a gente não teve autorização pelo reflexo do relógio. Naquela época não havia essa permissão de jogar, hoje eu não sei, mas talvez tenha, eu sei porque o tênis eles permitem, né? E as filmagens para análise temporal do rally, duração de pausa, enfim. E a gente utiliza muito o lactato como um marcador de intensidade, né? Porque como ele é produzido pela via glicolítica, a gente consegue direcionar se uma alta concentração de lactato tem mais a ver com o metabolismo glicolítico, né? Tá relacionado à acidose, enquanto que uma baixa produção de lactato, uma baixa concentração de lactato, mas uma alta demanda de esforço, acaba indo para um outro metabolismo, que é o metabolismo de fosfogênio, que ou ATP-CP, que é característica aí dos esforços explosivos, os esforços de potência. Esse trabalho, a gente apresenta essa figurinha, né, que é a distribuição da duração do rally e dos intervalos. Eram atletas aí de característica regional e nacional aqui no Brasil. E o que a gente pode ver é que grande parte dos rallies no tênis de mesa, eles acontecem
até 4,5 segundos. Né? Então, em 33 segundos aqui, 33% mais ou menos dos ralis, eles duram até 2,5 minutos, né? Entre 1,5 e 2,5 minutos. Se eu aumentar para 3,5 segundos, basicamente aqui 60% de todas as durações de rally. Se eu colocar 4,5, eu vou ter 80%, basicamente, né? E aí, consequentemente, isso me dá uma ferramenta muito importante do que o fator mais determinante que eu tenho que dar maior foco no meu treinamento é o sistema de fosfagênio, o sistema TPCP, são os esforços de potência. E quando a gente vai para a parte bioenergética, esse metabolismo, né, ou esse sistema energético, ele tem uma duração máxima de até 15 segundos. Então, se eu colocar isso aqui no tênis de mesa, basicamente eu tenho toda a duração do rally dentro do sistema de fosfagênio. No entanto, eu não posso apenas interpretar a duração do rally, eu tenho que interpretar a duração da pausa. Porque se eu tenho pausas muito curtas, consequentemente, eu vou ter uma menor habilidade de manter altas intensidades e tenho um esforço praticamente aeróbio de baixa intensidade. Se eu tenho pausas muito longas, eu recupero e consigo fazer um esforço de alto desempenho. Então, a gente conhecer também quanto que dura essa pausa, ela é importante. E quando a gente vai dar uma olhada nesses valores, a gente encontra que 50% das pausas, elas acontecem com uma duração até 8 segundos. E quando a gente coloca aqui até 15 segundos, a gente vai abordar 80% aí de todo o intervalo que a gente tem entre um ponto e outro. O que isso acaba sendo importante para nós? Porque se eu tenho conhecimento da razão de esforço por o tempo que eu fico em pausa, eu consigo também transferir isso para o meu treinamento no meu dia a dia. Né? A gente costuma muito verificar lançamentos de bola, né? E lançamento de bola é algo que sempre aconteceu no tênis de mesa, mas a gente tem como respeitar dentro dessa atividade as características reais que acontecem durante o jogo. Né? Na minha cabeça não faz muito sentido eu pegar um balde de bola ali com 200 bolas e lançar essas 200 bolas de modo contínuo, porque vendo esses dados, isso não acontece numa partida. E aí, consequentemente, eu vou estar treinando metabolismos que não acontecem durante o jogo. Né? Eu vou ter sobreposições de metabolismos. E aí, como a teoria do treinamento nos coloca, o treinamento ele é específico. Eu treino de forma específica o metabolismo. Então, se eu treino a resistência aeróbia, por exemplo, o metabolismo aeróbio, se eu for correr uma prova de 100 metros, eu não sou veloz, porque eu treinei o aeróbio, eu treinei a resistência, eu treinei a endurance. Da mesma forma, se eu treinar a velocidade, pegar o Bolt, por exemplo, que é muito conhecido pela velocidade que ele corria, e colocá-lo para correr uma maratona, ele não vai ter um bom desempenho, porque o treino dele é específico para velocidade. E no tênis de mesa eu tenho que levar isso em consideração também. Se a duração do rally é curta, com 3 segundos em média, e a duração da pausa dá em torno de 8 segundos, que eu tenho uma razão de esforço e pausa de 0,20, 0,30, por que eu tenho que lançar 200, 300 bolas? Né? Então, isso são algumas informações que o treinador tem que colocar aí na sua cabeça para ter uma ideia de como ele deve planejar o seu treinamento. E aí, olhando essa figura, lá estava por distribuição por faixa, né? Aqui a gente tem valores médios. A gente verifica que a duração do rally médio do tênis de mesa ela dura 3,4 segundos e essa pausa 8 segundos, como eu estava colocando anteriormente. Isso, consequentemente, nos dá uma razão, esforço e pausa, né, de 0,5 quando eu considero um set só, um game, né, um set aí de 11 pontos, mas quando eu insiro o jogo como um todo, né, com o intervalo maior que eu tenho entre um set e outro, eu tenho esses valores correspondentes aí a 0,4. E para vocês terem uma ideia, que são marcadores de intensidade, uma partida inteira, que pode durar aí 20, 30 minutos, nós temos aproximadamente 44% apenas da partida em momentos de esforço.
os 55, 60 são... A pessoa fica parada, né? E um dos marcadores de intensidade que a gente usa é essa frequência de troca de bola. A gente tem uma frequência de troca de bola média na partida de 35 bolas por minuto, né? E a média de troca de bola por rally são 4 trocas de bola, né? Eu tenho 4 trocas de bola. Então, consequentemente, grande parte dos rallies eles são decididas na terceira bola. Então, é basicamente saque, ataque, ou saque, uma devolução e um ataque. Isso serve para a gente planejar todo o treino, como eu disse anteriormente. Não faz muito sentido eu fazer um lançamento com 200 bolas, numa frequência baixa, porque para eu lançar 200 bolas a frequência tem que ser menor, né? Sendo que isso não acontece de modo efetivo dentro do jogo, tá? Essa tabela de cima, ela nos dão alguns indicadores da parte metabólica, né? Uma delas em relação à concentração de lactato. Vocês podem ver que a concentração de lactato média de uma partida, ela corresponde a 1,8. Os nossos valores de repouso giram em torno de 1, tá? Valores altos que a gente considera que o músculo está em acidose, né? Aquela sensação de queimação que a gente tem na musculatura, esses valores são 13, 14, 15. E se eu tenho uma média de 1,8, isso significa que eu quase não entro na via glicolítica no tênis de mesa. Então, aqueles rallies de troca de bola lá de 30, 40 bolas, que eu comentei anteriormente, isso são exceções muito raras no tênis de mesa, né? A não ser quando eu jogo com um atleta defensivo, que é um atleta cateiro, que isso vai ter uma frequência um pouco maior. Mas a gente vê que isso não acontece de forma rotineira no tênis de mesa, tá? E aqui em relação à frequência, mesmo o valor pico, ó, 2,2, que está muito longe desses valores altos. E aqui em relação à frequência cardíaca, né? A gente tem uma frequência cardíaca média no tênis de mesa. A frequência cardíaca máxima predita para esses atletas são em torno de 200 batimentos, mas a gente vê que a média dá em torno de 160, que é bem relativamente confortável, né? E alguns valores picos, algumas vezes de 180 batimentos por minuto, tá? Isso, consequentemente, nos dá que, como os esforços de potência são muito curtos, consequentemente, eu não tenho tempo suficiente para a frequência cardíaca aumentar, tá? Se eu der um salto na minha maior potência que eu consegui agora, se eu verificar a minha frequência cardíaca, ela quase não alterou, né? Porque eu não tenho tempo suficiente para que isso tenha um estresse no sistema cardíaco. Então, consequentemente, isso nos leva ao entendimento que a demanda metabólica de endurance ela não é tão alta, né? Enquanto que a demanda de potência ela é altíssima no tênis de mesa, né? Essa é uma figura mostrando essa resposta da frequência cardíaca, né, durante o jogo, né, como ela se comporta. Vocês percebem que isso é relativamente estável aqui durante os sets, né? E esse é um dos dados mais importantes aqui para nós, né, para a gente levar em consideração, que é no planejamento do treino, a baixa resposta glicolítica, essa duração do rally e duração das suas pausas, e essa razão esforço e pausa para que eu comece a planejar. Então, isso a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um treinamento. O quão é importante eu dar uma sequência sem muito intervalo hoje durante os treinos. Eu sei que hoje é muito comum fazer treinamento com multibolas, né? O atleta está treinando com o bolso cheio de bolinha, a bolinha já foi longe, ele já pega outra e começa a atividade de novo. Isso, consequentemente, esses intervalos acabam sendo encurtados e a gente muda de metabolismo, muda um pouquinho a transição. E aí, isso tem que ser pensado para que efetivamente a gente consiga tentar respeitar isso durante o jogo, o que acontece no jogo durante o treino. E assim como a razão, esforço e pausa, né? A frequência de trocas de bola e o número de rally que é executado. Nós fizemos também uma análise diferente, né, verificando aí um atleta regional com um atleta nacional, se isso modificava. A gente viu que pouco se modificava, né, quando a gente analisava essas respostas de um atleta de nível regional
para um atleta de nível nacional, né? A duração do rally pouco se altera, né? Esses indicadores têm pouca modificação, mas as maiores modificações acontecem na duração do intervalo. Então, a gente vê que aqui a duração média do rally é 3,6, ela vai para 3,2, até por uma maior potência esperada num atleta de maior nível, né? Ele é capaz de definir o ponto de forma mais rápida, e ele leva um tempo maior para retornar ao próximo rally do que um atleta de nível regional. Isso tem vários aspectos, não é porque ele demanda mais tempo para recuperação. Na verdade, é o contrário, né? Eu acredito que é muito mais um fator psicológico no pensamento da estratégia do próximo ponto do que efetivamente numa necessidade de recuperação. No entanto, isso também impacta na parte metabólica, na demanda metabólica que ele tem. Se ele demora mais tempo para voltar, ele recupera mais o seu sistema ATP-CP, ele volta mais potente para o ponto seguinte, né? E isso explica um pouquinho essa duração do rally ser também menor. Enquanto que quando a gente vai analisar esse atleta de maior desempenho, quando ele joga com um atleta de menor desempenho, ele não tem esse mesmo padrão, né? Como ele não precisa processar muito o que ele vai fazer no ponto seguinte, por uma diferença técnica de nível, ele praticamente saca mais rápido, os intervalos vão diminuindo, né? E aí a gente tem essa conclusão que os atletas aí mais treinados, eles finalizam o ponto mais rápido e ficam mais tempo nesses intervalos, basicamente para ter um pensamento dessa estratégia. Como conclusão desse trabalho, né, a gente verifica aí que a resposta lactacidêmica, a frequência cardíaca no jogo e durante o jogo, ela é baixa, muito baixa, e que a gente tem uma predominância do sistema ATP-CP durante a partida. Então, se eu tenho que treinar o meu atleta, e pela característica do tênis de mesa, o sistema ATP-CP é o mais importante, né? Eu costumo brincar muitas vezes em aula aqui na graduação com os meus alunos com o tênis, perguntando qual que é o metabolismo mais importante para o tênis. E todo mundo fala, é o aeróbio, porque o tênis dura 5 horas, 4 horas, mas não é. A média de duração de um ponto no tênis é 6 segundos. Então, o aeróbio, eu preciso ter um aeróbio bom para conseguir jogar as 4 horas. Mas o que faz eu determinar o ponto e decidir o ponto são esses 6 segundos. Tá? Eu tenho a potência no golpe, eu tenho a velocidade no golpe e o sistema ATP-CP. Isso me faz ter uma boa capacidade aeróbia para conseguir jogar, mas o que vai determinar meu ponto é o sistema ATP-CP, que é a parte de potência. Tá? E isso a gente tem que levar em consideração quando a gente planeja o nosso treino. Em relação à parte bioenergética e a demanda do tênis de mesa, né, nós temos alguns trabalhos aí que foram aumentando durante os anos. Esse de um grupo alemão, de um colega até, o Billy Sperlich, né, que pesquisou bastante o tênis de mesa, hoje ele está menos ativo, né, que ele fez essa análise metabólica e a demanda, tanto durante uma competição como durante o treinamento em jovens jogadores alemães, né? Em relação à parte metabólica, a grande diferença é que ele conseguiu, não analisou uma competição, mas foi em jogos simulados, e analisou o consumo de oxigênio, o VO2. E os resultados que ele encontrou foram muito similares ao que eu encontrei, publiquei em 2010, mas tinha feito antes, né? Com valores de lactato no treino de 1,2, que é praticamente o valor de repouso, e numa competição de 1,1, quer dizer, é muito baixo. E a frequência cardíaca também em valores extremamente baixos. Ele encontrou uma média de 160, que ele reporta 130, e isso, consequentemente, acaba dando aí uma importância glicolítica e a demanda geral de endurance durante o jogo baixa. Isso é um outro indicador que traz para nós que o fator decisivo para o tênis de mesa acaba sendo o sistema ATP-CP. E aqui é uma distribuição dos valores de lactato durante o jogo. Vocês podem perceber que são raríssimas exceções onde a concentração de lactato é maior que 2. E 2 é um valor muito baixo ainda. Tá? Então, consequentemente, esse não é um metabolismo
o glicolítico, né, não é um metabolismo muito alto dentro do jogo do tênis de mesa, a gente acaba assumindo que a demanda metabólica, tanto no jogo como no treino, ela é baixa, tá? Então a gente tem que ter um suporte físico, vamos dizer assim, para conseguir jogar a partida inteira. Se eu tenho um atleta que disputa um campeonato, que são vários jogos no mesmo dia, essa demanda ela é maior, mas a gente não tem uma demanda aeróbia alta, tá? E aí o foco acaba sendo mais um sistema ATP-CP. E aí tem uma pergunta, isso não significa que eu devo treinar aptidão física? Na verdade é o contrário. Você tem que treinar aptidão física sim, mas de modo correto, né? Eu tenho que ter, de novo, um metabolismo aeróbio bom para conseguir jogar e para aumentar meu peso, né? Que é um fator aí também importante para o desempenho. Mas o mais importante é ter uma aptidão de potência muito maior que uma aptidão de resistência. Tá? Eu tenho que ser muito mais potente do que ser resistente. Porque se eu for muito mais resistente do que potente, eu consigo chegar em todas as bolas de forma lenta, mas eu vou em todas as bolas. Então eu prefiro ser muito mais rápido no deslocamento, tá? Mas fazer menos exercício, do que eu ser muito resistente, conseguir fazer isso de várias vezes, só que de forma mais lenta. Aí, consequentemente, eu não consigo chegar na bola. Em relação às características temporais do tênis de mesa, esse foi um trabalho importante que foi de uma orientação de mestrado que eu orientei, né, do Jorge Vieira de Melo Leite. O Jorge é conhecido aí no tênis de mesa, hoje está aí com uma academia lá em Brasília, né, a FitPong. O Jorge fez mestrado comigo em Campo Grande, quando eu trabalhava lá, e um dos estudos dele, a gente verificou a estrutura temporal do jogo e o quanto isso se modificava em função do nível da competição e das fases da competição. Nós pegamos os vídeos dos campeonatos mundiais e da Olimpíada, o Jorge fez essa análise, e o que a gente viu era resultados também completamente similares, né? A duração do rally com 3,3 segundos, né? Muito similares ao que a gente viu aqui no Brasil. No entanto, a duração da pausa já modificava bastante. Ó. Em vez de 8 segundos, 9 segundos, isso foi para 18. Então, isso nos dá um indicativo. Quanto maior for o nível do atleta, mais ele para, mais ele pensa, né? E essa razão esforço e pausa que a gente tinha lá de 0,40, 0,50, a gente tem aqui 0,18, 0,19. Ela está sendo modificada conforme vai aumentando o nível. E aí, a duração do rally, aqui uma outra análise, né, que é em relação aos campeonatos, né? Aqui o Campeonato Mundial de 2009, o Campeonato Mundial de 2011 e a Olimpíada em 2012. E o que a gente percebeu, uma evolução na diminuição da duração do rally, né? Isso vai por vários aspectos, inclusive aspectos técnicos, né? No tênis de mesa, eu não vou saber acompanhar isso e trazer para vocês, mas eu assisti recentemente um documentário do tênis sobre o Guga, né? Qual o impacto que o Guga teve no estilo de jogo, acelerando as bolas, principalmente no backhand. Então, simplesmente o modo de batida, acelerando a bola e as bolas com spin, né, fazendo com que o atleta vá lá para o final da quadra, acabou modificando totalmente a estrutura de disputa do jogo. E isso impacta na duração do rally e duração das pausas. No tênis de mesa, mesma coisa nas evoluções que a gente teve, principalmente não só do estilo de jogo, como dos materiais, do tipo de borracha. Isso, nesse período, não entrou aqui o banimento da cola, né, que teve um grande impacto no tênis de mesa, mas tem as mudanças frequentes que a gente tem na bola, no tamanho da bola, na composição da bola, né, e nas regras do jogo, que tem esse grande impacto. E a gente começa a perceber uma diminuição do duração do rally, conforme os anos foram passando, né? E uma pouca alteração
em relação às pausas, apesar dela ter um aumento aí significativo de 17 para 19 segundos, conforme aí foram passando os anos. E isso vai impactando numa menor relação esforço e pausa, quer dizer, eu fico menos tempo em esforço do que eu fico em pausa. E aí o ponto mais importante, que também segue aí conforme o nível de treinamento dos atletas, é analisando em que fase acontecia. A gente vê no quartas de final, semifinal e as finais, quanto mais próximo das finais, menor era a duração do rally, mais rápido era a definição desse ponto e muito maior era a duração das pausas. Né? Se ficava 17 segundos em pausa, isso foi para 20, né? Por vários aspectos. Né? E no que eu mais acredito, na final, a estratégia, ele para mais para pensar na estratégia e modificar o que ele está fazendo entre um ponto e outro. Né? E aí, consequentemente, isso impacta também nessa relação esforço e pausa. Ou a gente tem 0,20 nas quartas de finais, isso vai para 0,14 nos jogos próximos aí na final. Né? E aí a característica do temporal do tênis de mesa, elas são muito dependentes do nível da competição, né, no nível do atleta e da fase que a competição está acontecendo. Né? Isso reflete uma importância grande da análise do metabolismo anaeróbico no tênis de mesa. Ainda nessa parte bioenergética, isso a gente começa a dar um avanço na parte mais aplicada agora, vamos dizer assim. Em 2016, foi um dos trabalhos aí da coleta que a gente fez no mestrado do Jorge. Né? A gente publicou, para mim, na revista mais importante de desempenho esportivo no mundo, né? Que é a International Journal of Sport Physiology and Performance, com a associação de um pesquisador alemão, Ralf Binnig, né? Um excelente pesquisador alemão. A gente mudou um pouquinho agora a ênfase, tentou investigar de forma direta qual é as características energéticas do tênis de mesa mesmo, que antes a gente fazia inferência pelo lactato. Lactato baixo. Eu acho que é a TPCP. Frequência cardíaca baixa. Eu acho que é isso. Né? E pela análise temporal, mas a gente não conseguiu medir isso. E nesse momento, a gente, com a inserção dos analisadores portáteis aí de análise de VO2, a gente conseguiu quantificar efetivamente esses metabolismos. E a parte mais importante, quantos por cento eu tenho do sistema TPCP, quantos por cento eu tenho do glicolítico, quantos por cento eu tenho do aeróbio. Tá? Essa coleta foi feita aqui em Bauru, né, na Nova Era, que o Adilson, sendo voluntário ainda, treinava na época. Não sei hoje se ele está ativo, né, mas só como técnico. O Yuri Bavaresco como voluntário aqui. E o que a gente viu? Nas respostas de VO2, frequência cardíaca e lactato, muito similares ao que a gente tinha antes. Né? O lactato aqui, repouso no 0,90, em aquecimento e durante o jogo, ele quase se não modifica. Aqui os valores do VO2 e da frequência cardíaca. E o que nós encontramos? Um resultado médio de valor de VO2 pico, né, o valor de VO2 máximo, em torno de 42 a 43 ml por quilograma minuto. A gente sabe que atletas nível mundial têm um valor de VO2 máximo em torno de 55. Então, isso demonstra que talvez o desempenho, a aptidão aeróbia dos nossos atletas, aeróbia, ela é baixa. Ela é determinante para o desempenho? Não, mas isso permite com que ele jogue em alto nível várias partidas ou um jogo mais longo. E o fator mais importante para nós nesse momento é conseguir determinar a capacidade anaeróbia, que a gente chama de MAOD. Então é o primeiro trabalho que mostra a capacidade anaeróbia de um atleta. E isso sim tem uma relação direta com as atividades de curta duração. Então, consequentemente, o VO2 máximo dos atletas aí que a gente avaliou, os atletas brasileiros de modo geral, né, vamos dizer assim, ele é baixo comparados com os atletas de outros esportes com raquete, como tênis, badminton, squash, por exemplo. Isso resulta aí numa necessidade de a gente pensar em aumentar. Essa figurinha está mostrando
a participação de cada metabolismo, né, do metabolismo aeróbio, metabolismo glicolítico, metabolismo ATP-CP, né, o metabolismo de fosfagênio, né, e a gente consegue verificar, olha que interessante, que 96% do jogo é o metabolismo aeróbio, que tem a participação. 2,5% é o metabolismo, perdão, deixa eu voltar, é o metabolismo ATP-CP. E 1% é o glicolítico, aquele que dá acidose, que dá queimação. No entanto, o determinante é esses 2,5%. Porque eu estou parado aqui, o Rafael está parado aí, a gente está no metabolismo aeróbio. Então, quando eu tenho aí 20 minutos de jogo com 40% parado, perdão, 60% parado, né? E o dos 40% em baixa intensidade, algumas vezes, o metabolismo aeróbio vai lá em cima, o percentual. Mas o que determina não é o aeróbio, é o ATP-CP. Tá? Então, isso mostra para a gente a importância de eu treinar o aeróbio, o VO2 máximo, para conseguir jogar, mas o determinante não acaba sendo esse. E aí, nós fizemos algumas correlações com o que acontece na partida, né? Correlações entre esses metabolismos com a duração do rally, o número de troca de bola por rally, que dá um indicativo de intensidade, né, de resistência, né, na verdade, e a taxa de troca de bola por rally, que dá um indicador de intensidade. Bolas por minuto, quanto mais bolas por minuto eu tenho, mais rápido está aquele rally, mais intenso. Olha o que a gente vê. Uma correlação positiva e direta entre metabolismo oxidativo com a duração do rally e com o número de trocas de bola. O que isso significa? Quanto maior é a duração do rally, maior é a atividade aeróbia. Então, se eu tenho um atleta que disputa, por exemplo, de característica all-round, que o número de trocas de bola é longa e o rally, a duração do rally é longa também, esse atleta precisa de uma maior metabolismo aeróbio, mais treinado ainda. E quando a gente vai para a taxa de troca de bola, que é intensidade, o que traz associação com a intensidade é o sistema ATP-CP. Então, se eu tenho um metabolismo aeróbio grande, que aqui é o W oxidativo, ele permite que eu tenha ralis mais longos e mais troca de bola em número, mas não em intensidade. Eu não tenho uma correlação entre metabolismo aeróbio com taxa de troca de bola. Então, não quer dizer, se eu tiver maior VO2 máximo, que eu vou conseguir jogar numa maior intensidade. Não. Isso está relacionado com o sistema ATP-CP, que é o sistema de potência. E, mais importante, essa intensidade aqui, ó, taxa de troca de bola, ela também tem uma correlação direta com o metabolismo, com a capacidade anaeróbia, que é pelo MAOD. Tá? E isso resulta numas afirmações para nós, que o metabolismo oxidativo ele está muito associado à maior duração do rally. Então, quem joga modo all-round ou quem joga defensivamente, que essa duração do rally vai ser maior, ele precisa ter um foco no metabolismo oxidativo, no metabolismo aeróbio muito maior do que um atleta ofensivo. E aí o metabolismo ATP-CP, né, de fosfocreatina, e a capacidade anaeróbia é a que mais determina aí o rally, é o que faz com que ele consiga jogar numa intensidade alta uma partida. Tá? O último trabalho que a gente fez sobre isso, né, nesse sentido, com esse foco também, foi publicado na PLOS ONE em 2018, né, onde a gente comparou, fez o mesmo trabalho, só comparando estilos de jogo. Jogadores que eram ofensivos com jogadores que eram all-round. Tá? Então aqui tem todo mundo, os ofensivos e o all-round. Infelizmente, a gente não tinha acesso a jogadores cateiros, por exemplo, defensivos. Então não tem essas informações. Mas esses metabolismos, eles mudam um pouco, né? A contribuição, elas mudam um pouco.
Então, a gente vê que o metabolismo aeróbio, em percentual, ele muda pouco entre esses fatores. A duração do rally da pausa, ela muda pouco também, ó. O rally 3.7 para 3.9, a pausa 7.8 para 8.1. A parte metabólica também pouco se altera, né? No entanto, esse gráfico, ele mostra para onde que está, quem está sendo maior. Então, se a variável está dentro dessa figura em cinza, não tem modificação. Se está para a direita, quer dizer que tem uma maior performance dos jogadores ofensivos. Se ela está, se ela está para a esquerda, uma maior performance dos jogadores around. Então, o que a gente consegue ver lá em cima? Metabolismo oxidativo, né, aeróbio, pouco se altera. Glicolítico, tanto faz. Mas o ATP-CP, que é determinante, o jogador ofensivo, ele é muito maior do que o jogador que joga around. Quando a gente vai para análise temporal, tá, quase que não é modificada. Apenas a duração do rally, que é muito maior para um jogador around que para um jogador ofensivo. Isso por característica do jogo. Um jogador ofensivo tem, por natureza, tentar finalizar o ponto o mais rápido possível. Enquanto que o jogador around, ele consegue trocar mais bolas, né? Ele tem por essa característica. E aí, pela variável fisiológica, né, isso seria esperado. O jogador around, que precisa ter uma troca de bola maior, a duração do rally é maior, o valor de VO2 máximo dele acaba sendo também mais significativo. E o mais impactante é quando a gente vai analisar essas associações, né? Essas associações a gente começa a verificar que quando eu vou para o metabolismo oxidativo, ó, eu tenho uma associação positiva com a duração do rally apenas para o jogador around. Quer dizer, a duração do rally, ele precisa ter uma capacidade aeróbia boa para conseguir disputar um rally com a maior duração. Mas isso o aeróbio não tem associação nenhuma com o jogador ofensivo. Nós vamos ter uma significativa correlação com a duração do rally para o jogador ofensivo quando a gente vai para os valores anaeróbios, por exemplo, né? Para os valores do metabolismo de fosfocreatina, que acaba tendo um fator muito mais determinante, né? Como a gente vê nessa figura, né? A duração, uma correlação muito mais positiva do metabolismo de fosfagênio com a duração do rally, quando a gente avalia esses atletas ofensivos, né? Aqui a gente tem o parâmetro de VO2 máximo apresentando uma correlação aí com a duração do rally, coisa que a gente não tinha antes, né? Para o jogador around, enquanto que o jogador ofensivo, isso não acontece com ele. E a gente vê aqui, ó, uma correlação extremamente importante no metabolismo fosfocreatina para os jogadores ofensivos, quando eu tenho relações com o número de troca de bola, por exemplo, ou a intensidade do jogo. Quanto mais ofensivo ele é, menos troca de bola ele tem, por isso que essa correlação é negativa, mais rápido ele finaliza o ponto. Tá? Essa correlação a gente vê aqui para o metabolismo anaeróbio total, assim como a duração do rally. E aí, por último, né, acho que finalizando grande parte aí dessas informações, a gente vai para os fatores determinantes do tênis de mesa. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que me chamou muito a atenção, foi que a gente analisou a parte cardiorrespiratória e metabólica dentro do laboratório, em esteira, em bicicleta e ergômetro de braço, que são importantes músculos ativos para o tênis de mesa, comparando com o teste específico, né, e realizado aí na mesa com lançamento de bola, que o Jorge
na época que foi um voluntário do meu doutorado, né, e comparando isso com o ergômetro de braço, com o cicloergômetro, com o teste da esteira. E o que a gente viu? Obviamente, o valor de VO2 máximo ele é modificado de acordo com o tipo de ergômetro, né, isso a gente sabe. E apesar do tênis de mesa ter um esporte de pouco deslocamento, esse VO2 máximo ou VO2 pico ele é dependente do treinamento, então tem que avaliar isso de forma específica. No entanto, né, ele é dependente de ergômetro e do treinamento. Aqui a gente tem alguns valores apresentando valores de frequência cardíaca, lactato e VO2, nos 4 ergômetros diferentes. E aí, o que foi aí o pulo do gato desse trabalho é correlacionar esses valores com o desempenho. Né? E aí, nesse momento, o que a gente fez? Nós pegamos o ranqueamento, como os atletas similares, aí, de categorias similares, o ranqueamento da CBTM na época, né? E o que a gente viu é que praticamente nenhum desses indicadores eram possíveis, né? VO2 máximo, limiar, nenhum deles era possível realizar a predição do desempenho. Exatamente por isso, porque eu tenho metabolismos aeróbios, indicadores aeróbios de VO2 máximo e limiar, que não são os indicadores decisivos do jogo, que é o metabolismo ATP-CP. Então não adianta eu colocar o atleta para correr, melhorar a capacidade cardiorrespiratória dele, que é importante sim para ele conseguir jogar o jogo como um todo, ou o campeonato, mas não é decisivo no desempenho dele. Não vai fazer com que ele ganhe. O que faz com que ele ganhe é o metabolismo ATP-CP. Tá? E aí a gente, desse trabalho, a conclusão é exatamente essa, né, os principais achados. A diferença entre os ergômetros, a gente tem que avaliar na mesa, e nós temos uma inabilidade em ter uma predição da performance no tênis de mesa usando parâmetros metabólicos e fisiológicos, independente do ergômetro que a gente utilize. Tá? Principalmente quando eu vou para metabolismos aeróbios. Esse trabalho foi de 2013 que eu publiquei, que foi publicado, mas foi coletado em 2008, 2009. Diferente desses trabalhos do Jorge, que eu tenho essas correlações, que são trabalhos mais recentes. E aí, finalizando, né, como consideração final, a gente pode dizer que o tênis de mesa ele tem um grande percentual de participação aeróbia. No entanto, apesar de ser 96% aeróbio, o fator decisivo e que consegue fazer essa relação mais direta com o desempenho é o metabolismo de fosfagênio, são os esforços de potência, são os esforços de alta intensidade e curta duração, né? Não precisa ser treinado exclusivamente na mesa, tá? No entanto, nós temos uma importância do metabolismo aeróbio, que eu chamo aqui de oxidativo, para os momentos de recuperação. E a gente sabe que o metabolismo aeróbio é quem recupera os metabolismos anaeróbios. E é por isso que é importante, quanto maior eu tiver meu metabolismo aeróbio, mais rápido eu recupero para o ponto seguinte. E isso vai possibilitar eu fazer esses esforços que a gente chama de RSA, habilidade de esforço repetido. E o tênis de mesa, cada ponto é um esforço repetido de alta intensidade. Então, eu tendo um maior metabolismo aeróbio, faz com que eu recupere mais rápido e consiga jogar o ponto seguinte num nível de desempenho de recuperação muito maior do metabolismo de fosfagênio, do metabolismo ATP-CP. Tá? E aí, consequentemente, nós temos uma necessidade, uma ênfase no treinamento de mesatenistas, respeitando esses parâmetros de demanda da modalidade, né? Aeróbio, tá? Para recuperação, mas principalmente atividade de potência, que são os índices mais determinantes. Tá? E aí, consequentemente, nem VO2 máximo, nem limiar são bons preditores de desempenho no tênis de mesa, a gente não consegue utilizá-los, né, que são variáveis clássicas. A gente vê
alguém na esteira, na bicicleta, com uma máscara. Nossa, isso é de outro mundo, é alto nível. Tudo bem, para atividade de endurance, para o tênis de mesa, isso não é capaz de ser bom preditor do desempenho. Isso não significa que ele não é importante para eu distinguir, planejar o meu treino, tá? Mas não é fator determinante. E aí, a gente tem, será que os testes de RSA ou de capacidade anaeróbia não podem ser melhores preditivos do desempenho? Isso a gente tem que investigar, ter a condição de aplicar esses testes nos atletas e ter esse ranking, né? Ou a competição simulada, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, tá? Por isso, essa relação com as confederações, com os clubes, é importante para a gente melhorar e conhecer muito melhor os atletas. Tem muitos laboratórios, muitos pesquisadores que têm um acordo, um contrato direto com as confederações, né, e conseguem usar os atletas de alto nível do país, né, para tentar ver qual que é o fator mais determinante do desempenho e aí conseguir corrigir o treinamento. E não, muitas vezes, o entendimento que está utilizando o atleta como uma cobaia de laboratório. Na verdade, não é esse o entendimento, mas é conhecer melhor o que determina o desempenho para eu conseguir melhorar meu planejamento com o mínimo erro que eu consigo dentro desse treinamento, tá? Acho que é isso, Rafael. Obrigado aí pela oportunidade de estar apresentando e estar colocando. Fica aí meu contato para se alguém quiser aí entrar em meu e-mail, né? Para alguém quiser entrar em contato comigo, está à disposição, tá bom? Valeu, professor. Muito obrigado pela aula. Já tinha lá na Unicamp 2017, o senhor já tinha feito uma apresentação bem parecida. Bem parecida. Mas bem resumida, né? Porque era um congresso. Então, eu também aprendi muito. E você que está assistindo aí, né? Esse episódio é gravado, mas você que está assistindo, é sua obrigação passar esse conteúdo para todas as pessoas que, né? Os treinadores, os preparadores físicos. Eu sempre falo aqui nas falas de todos os convidados que vieram, do Daniel Peteros, que também fez mestrado há pouco tempo, o professor Sérgio, a professora Thaisa e todos aqueles que virão, às vezes é muito, para quem não está no ambiente de pesquisa, às vezes parece muito simples, né? O professor Alessandro vem falar que 1 hora resume tudo. Nossa, como ele entende do assunto, mas isso demandou aí 20 anos da vida dele, né? Estudando sobre um tema e horas de laboratório, horas e horas de estudo, de parcerias, para que ele pudesse trazer essas informações mastigadas aqui para a gente, para a nossa aplicação. Então, por favor, divulgue esse conteúdo, né, e todos os outros episódios que a gente tem feito aqui no Ciência TMB. Então, a gente vai para a nossa segunda parte aqui do programa, onde eu anotei bastante coisa aqui para a gente tentar dar uma aprofundada, talvez uma esclarecida, se algo não ficou muito claro, apesar de tudo ter ficado bem claro e bem exposto pelo professor. E você, apesar do programa não ser ao vivo, vá colocando seus comentários, mesmo que seja, estou gostando bastante, ou temas para os próximos programas, ou mesmo questionamentos desse tema que a gente está abordando hoje, que, na medida do possível, a gente vai respondendo aí pelo YouTube, tá? Então, a primeira questão que eu anotei aqui, professor, né, que acho que foi algo que o senhor bateu bastante na tecla de que os métodos de treinamento que comumente se utiliza no tênis de mesa, né, o lançamento ou muitas bolas e não parar muito para se fazer um treinamento, que a gente vê que é bem diferente do que acontece no jogo, né, e o senhor trouxe aí os dados. Aí eu anotei aqui, fisiologia versus aprendizagem motora, né? Porque eu acredito que o que está muito na cabeça dos treinadores e de quem ensina tênis de mesa, quando você tem uma aula ali de 1 hora, então quanto menos o meu aluno parar, mais movimentos ele vai fazer e mais rápido ele vai aprender, né? O que pode ser e pode não ser verdade, depende muito do método que o professor vai utilizar, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como
como achar um meio termo? A gente sabe que às vezes fazer algumas repetições ali, você precisa ajustar alguma técnica e tal. Como a gente consegue achar um equilíbrio entre atender a parte metabólica e específica, né, fisiológica da modalidade e também utilizar melhor, né, o tempo que você tem para o aprendizado ou para o treinamento? É uma pergunta muito, muito boa, Rafael. Estou pensando em como responder aqui, tá? Não, fica à vontade. Mas vamos lá. No meu modo de entender, essa parte de metabolismo, vamos pensar assim, eu vou planejar um treinamento físico específico de acordo com as características metabólicas, fisiológicas que a gente discutiu aqui. Eu estou pensando isso num atleta competitivo, tá? Que não é no processo de formação. Então, e nesse ponto, eu já entendo que a parte técnica de aprendizado está muito bem desenvolvida. Tá? Eu sei que não é bem assim, né? A gente vê aí todo dia na televisão, por causa da mídia, os times de futebol, a mídia acompanhando e treinamento de fundamento ali. Fala, nossa, mas o atleta profissional precisa treinar fundamento? Não deveria, né? Não deveria. Mas é esse ponto de vista. Então, na formação básica, lá atrás, aí o foco exclusivamente tem que ser na parte técnica, de fundamento, de aprendizado. Quando eu vou para um atleta que está competitivo, né, esse atleta, aí o treinamento tem que ser diferente. E quando eu falo atleta competitivo, eu não sei como mensurar isso, mas na minha cabeça eu considero um atleta competitivo, olha, do juvenil para cima. Tá? Eu acho muito complicado a gente querer cobrar desempenho em atletas mirins, pré-mirim, infantil. Isso não acontece. Apesar de vez em quando eu vejo alguns vídeos no Facebook de atletas de criança, não é atleta japonês, chinês, pequenininho, batendo numa frequência, você fala, nossa, parece que nem o juvenil consegue treinar assim, né? Aí vem numa especialização precoce. Eu não me lembro se foi na live que eu fiz com o Jorge, se foi na sua qualificação, né, que eu até comentei. Eu vim jogar tênis de mesa porque eu jogava tênis antes. Eu tive especialização precoce com 12 anos no tênis. Eu disse, não quero isso, eu quero brincar, quero jogar. Não quero ficar robotizado aqui, fazendo tudo padronizado. Né? Eu sou uma criança, né? Isso é 88, tinha 11 anos. Aí eu falei, eu vou jogar ping-pong no clube aqui. E aí você vai melhorando, vai para o tênis de mesa, enfim. Então, acho que essas etapas, né, e o Sérgio Tosi é um expert nisso, no controle motor, na aprendizagem motora, a gente tem que seguir. A gente não pode esquecer que está trabalhando com crianças que têm etapas de aprendizagem física, maturação biológica. Eu falei assim, nossa, o Alessandro cobrou aqui, falou um monte de coisa de metabolismo anaeróbio. Metabolismo anaeróbio é determinante para o tênis de mesa. Eu vou pegar minhas crianças e treinar tudo anaeróbio. Não vai, porque a criança não tem a maturação da enzima ainda para melhorar o metabolismo anaeróbio. Né? Por isso que as crianças correm em baixa velocidade e não cansam, porque ela tem desenvolvido o metabolismo aeróbio. O VO2 máximo da criança é maior que o nosso. Né? Enquanto que o processo de metabolismo anaeróbio das crianças, elas vão acontecer após a puberdade, né? Na puberdade para frente. Então, não adianta eu querer treinar potência com as crianças, que elas não vão melhorar, elas não têm adaptação biológica para isso. Então, a gente tem que respeitar tudo isso. Tá? Tem algumas coisas que aí eu vou trazer para o atleta de alto nível, já o desempenho, que aí sim eu tenho uma competição com a parte de aprendizagem motora. Eu sempre falei isso, eu vou treinar saque, ou eu vou treinar um ataque, né? Precisão. Onde eu tenho que treinar precisão? E eu lembro alguns técnicos, eu conversava demais com isso, e achava legal essa discussão. Gostam de treinar saque, por exemplo, esse fundamento de precisão no final do treino. Né?
achando no seguinte pensamento: eu tenho que ter precisão numa condição de fadiga, numa condição de estresse, que é o que vai acontecer no jogo. Só que eu não aprendo as coisas apanhando, por exemplo. Primeiro eu tenho que aprender tudo controlado, tudo quietinho, para depois eu ser colocado numa condição de estresse. E a gente sabe que qualquer exercício que eu faço sobre fadiga, sobre estresse, a precisão, a parte motora, ela é prejudicada. Então, primeiro eu tenho que ter uma grande precisão numa condição de normalidade, né? Treinando, vou dizer, fundamento preciso, saque, no início do treino. Depois que isso esteja completamente aprimorado, eu coloco uma condição de estresse. Tá? Mas primeiro eu tenho que treinar bem. Né? Então, isso algumas vezes a gente tem que levar isso em conta para saber o que acontece para planejar durante o treino. Vamos dizer, hoje está voltando às competições sem torcida, por exemplo. Então, quer dizer que o jogador de futebol não consegue jogar no campo porque não tem torcida gritando? Que ele está numa condição de estresse? Ele só está acostumado a jogar naquela condição? Primeiro, a gente tem que fazer numa condição de normalidade para depois ser colocado numa condição de estresse. E aí isso a gente tem que pensar um pouquinho na parte do controle motor com a fisiologia. Tá? Não, perfeito, professor. Eu acho que o senhor foi para mais ou menos onde eu iria. E aí eu quero destacar isso que o professor falou, né, de que a maioria dessas questões mais aplicadas ao metabolismo estão mais relacionadas aos atletas que já são competidores ali, né, do juvenil para cima. Então, mais aplicáveis a eles. Isso não vai impedir que você o utilize ali em alguns momentos do treino, né, para já ir estimulando esse tipo de treinamento nos seus atletas mais jovens, mas nas camadas mais jovens é claro que a aprendizagem ainda deve ser, né, a aprendizagem motora, né, deve ser ainda deve ter ainda o maior ênfase aí do treinamento, né? E aí, algo que eu trouxe aqui, e é bem importante também, eu queria deixar claro, que mesmo os treinadores, né, o professor citou bem no começo da entrevista, que muitos treinadores, é a realidade, né, do Brasil, que muitos treinadores são provisionados, não têm a graduação em educação física, onde a gente aprende muito né, todos esses conceitos de fisiologia, etc. Mas isso não impede que esses treinadores conheçam esses conceitos para que possam aplicar. Né? Por que eu treino, como professor, por que eu treino saque depois do treino, não antes do treino? E essa também é uma proposta dessa nova área que a gente tem aqui na CBTM, a Universidade do Tênis de Mesa, liderada pela professora Thaisa, onde a gente vai ter cursos direcionados tanto a graduados quanto a não graduados, para que a gente possa ter esses conceitos e aí conseguir aplicar da melhor maneira possível. E aí, professor, acho que bastante da temática girou em torno do aeróbio, do ATP-CP, e eu lembro quando eu era atleta, talvez o senhor também tenha sido assim, e os meus treinos, assim, quando eu era atleta, eu treinava das 2h30 às 9 da noite aqui em Santos, né? A gente tinha um clube bem tradicional, nosso técnico nos cobrava bastante para treinar muito e melhorar bastante. E só que, como a gente viu, né, tudo bem, eu estava numa época de formação e tal, mas o que muda, né, desempenho, o que vai afetar diretamente no desempenho são os esforços de alta intensidade ali do ATP-CP, que por mais que eu respeite o intervalo, eu não vou conseguir estender por 3, 4, 5 horas, né, performando em alta intensidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu preciso melhorar o meu aeróbio, né, para que eu possa... o senhor falou, as competições não são mais de um dia só. Na verdade, as estaduais, né, estaduais, pelo menos aqui em São Paulo, que eu conheço mais, normalmente ainda são, né, só a Copa Brasil e essas coisas, que são em vários dias. Então, o atleta vai ter que performar várias vezes para chegar na final. Então, como trabalhar esse aeróbio? Eu acho que muitas vezes na mentalidade de alguns treinadores, eu trabalhar mais horas na mesa, eu vou melhorar meu aeróbio, né? Mas aí eu vou ter prejudicado a capacidade de potência. Então, né, a utilização de outros meios, né, fora da mesa para trabalhar essa parte aeróbia também, sem que os treinos fiquem muito extensos.
muito longo, né? Não, você colocou de forma perfeita. A gente tem uma importância do metabolismo aeróbio na recuperação. E se a gente levar em consideração a recuperação que acontece no tênis de mesa, a recuperação ela é parada. Então, isso não quer dizer que eu tenho que treinar o aeróbio específico com a musculatura que eu faço durante o jogo. Então, não quer dizer que eu preciso melhorar o aeróbio com os músculos que eu estou treinando no jogo. Obviamente, se você conseguir fazer isso, perfeito. Né? Melhor ainda. Você respeita a especificidade. Mas o importante é que você tenha um VO2 máximo alto. Independente de como faça. Né? E aí, obviamente, acho que a principal dificuldade coletiva, nacional que a gente tem, e isso não é só o tênis de mesa, Rafael, eu falo para várias modalidades. A gente tem uma grande dificuldade em planejar a qualidade do treino. Tá? E a gente não tem o hábito de quantificar o treino. Tá? Não é se o treino foi bom, se o treino foi ruim. Tá? Quanto que é a sobrecarga? Quando a gente fala de exercício, a gente tem uma relação dose e resposta. Qual que foi a dose? E essa resposta, muitas vezes, muitos treinadores profissionais de educação física não sabem responder, porque eles não quantificam isso. E a gente compara com vários países aí, principalmente europeus, vamos dizer assim, muitas vezes, que treinam um período só e ganham da gente. Você fala, nossa, mas por quê? E quando você fala isso da época do Senhor de Santos, né, do que você treinava, nossa, eu lembro da minha coleta no doutorado, tinha um menino que ele treinava o dia inteiro e ele falava que ele dormia cedo para acordar mais cedo para voltar a treinar mais rápido no dia seguinte. Eu falava, Jesus, cara. E a gente sabe hoje que em grande parte dos estudos de treinamento, a gente está muito mais preocupado com o método de recuperação do que com o método de treino. Então, a condição não é treinar mais, é treinar com uma melhor qualidade. E treinar com uma melhor qualidade, algumas vezes, me possibilita treinar menos tempo. Que isso é interessante. Tá? Eu treino com menos duração, só com uma qualidade do treino melhor. E isso aí possibilita eu treinar tanto a TPCP como treinar o sistema cardiorrespiratório. Né? E um outro ponto, acho que importante, né, que faz parte de todo o processo de planejamento, é saber, na parte competitiva, onde é minha competição-alvo. Onde é minha competição-alvo? Porque eu não tenho condição de treinar aeróbio e ATP-CP o ano inteiro. E a gente sabe que muitas vezes um compete com o outro nas adaptações. Então, de forma clássica, eu treino o sistema aeróbio lá no início do meu planejamento, meses antes da competição, onde eu também treino o fundamento, que era a pergunta anterior sobre quem está discutindo. Né? E aí possibilita treinar alto volume. Agora, quando eu vou para o mais específico, próximo à competição, o treinamento é específico do que vai acontecer na partida. Né? Aí é alta intensidade, curta duração. Eu não tenho como mais treinar o aeróbio. Então, eu tenho que tentar fazer esse equilíbrio, esse jogo aí de relação. Não é algo difícil, também não é algo fácil. É algo novo, vamos dizer assim. Mas é possível de ser feito. Tá? Na minha cabeça, é como construir uma casa. Né? Os alicerces, as estruturas, as vigas, né? É o metabolismo aeróbio que eu tenho que fazer lá no começo para dar base, a sustentação. E aí, quando eu entro no específico, que é o acabamento, aí eu venho no metabolismo ATP-CP e as atividades de potência. E o que eu falo do específico é o que determina o jogo. Né? Mas eu tenho que ter a base muito bem feita, consolidada lá atrás. Senão, eu não consigo suportar. Perfeito, professor. Essa questão da Europa-Brasil que o senhor trouxe, eu tinha até anotado aqui, acabei não falando, que acho que a gente, na modalidade que a gente tem mais acesso, né, que é o futebol,
a gente ouve muito falar isso, né? Que os jogadores, quando voltam da Europa, falam, mas lá eu só treinava um período, tal, e, né, e aqui no Brasil fala que se treina muito. Eu já morei na Europa, né? Já joguei lá, conheço alguns clubes do tênis de mesa, e realmente às vezes se treina menos, mas se treina com maior qualidade, ou mesmo se treina menos, mas em mais sessões, né? Essas sessões são distribuídas para que se treine sempre com qualidade. Então, acho que é algo bem importante da gente destacar aqui, né? Essa fala do professor, que a condição não é treinar mais, mas treinar melhor. E às vezes treinar melhor vai ser dividir o treino em várias micro sessões, né? O próprio trouxe lá numa live o Schleiger, né? O último campeão mundial não chinês, lá em 2003. E ele estava falando que, agora não me lembro se foi na live ou se foi no livro dele que eu li, que as sessões de treinamento dele ali, quando se atingiu o alto nível, era 1 hora e meia, mais 1 hora de saque, então era completamente específico ao que ele precisa para jogar, né? E vamos lá, mais outra coisa que eu coloquei, o senhor já abordou. A questão da potência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. É claro que a gente tem várias maneiras de trabalhar capacidade de potência, mas uma delas é melhorando a habilidade de força, né? Porque potência é força vezes a velocidade, né? A equação da física. E acho que há muita resistência. Acredito que agora menos, né? Pela evolução do conhecimento, mas talvez haja muita resistência ainda em mesatenistas ou em treinadores entenderem a importância do treinamento de força, né? É claro, específico a modalidade e tal, mas se eu treinar na academia, né, força, eu estou falando atividades de musculação ou outros meios, enfim, mas mais conhecido como academia, musculação, eu vou ficar mais lento, eu não posso ficar muito grande, senão eu vou ficar pesado. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, essa importância, e se realmente é importante. Eu acho que você tocou num ponto bastante importante. Ele precisa treinar força. Tá? E treinar força não significa treinar hipertrofia para aumentar a musculatura, porque os treinos são diferentes, né? Então, quando eu treino força, não é um treinamento convencional. Quem vai na academia faz 12 repetições, 3 séries, 12 repetições com carga aí 80%, 90% de RM, enfim, treinamento de força é completamente diferente. São treinos de 1, 2, 3, no máximo 5 repetições, né? Uma carga elevadíssima e um intervalo muito grande entre uma série e outra. Por que eu tenho que ter um intervalo muito grande? 4, 5 minutos. Porque eu estou treinando o sistema TPCP. Se eu dou intervalo curto, eu treino o sistema glicolítico que vai me fazer hipertrofiar. Então, isso não é interessante. No entanto, a gente tem uma grande dificuldade, ou tem que ter um grande cuidado que nem sempre a relação de transferência força-velocidade ela é correta, né? Eu concordo quando você coloca pela física que ambos aumentam a potência. Só que no caso do tênis de mesa, eu preciso ser potente com alta velocidade do que potente com alta força. Isso não quer dizer que eu não tenha que aumentar a força, mas eu tenho que aumentar a força desde que não me comprometa muito a realização de velocidade, né? E aí os treinamentos pliométricos, por exemplo, apesar de ter que ser feito com cuidado, ou os treinamentos balísticos, vamos dizer assim, eu acho que tem uma necessidade gigantesca no tênis de mesa, né? Os treinamentos balísticos, não só pliométricos, com treinamentos de salto, treinamento com deslocamentos laterais com elástico, né? Que possibilite você aumentar a resistência, né? Mas sempre buscando fazer em alta velocidade, né? Hoje, o que está muito em evidência, por exemplo, são os treinos de potência, né? Mesmo na academia, né? Com pesos aí convencionais, mas não fazendo exercícios com velocidade controlada, sempre em esforços máximos, tá? Para trabalhar a velocidade. Então, é um exercício resistido, mas voltado para a velocidade, melhorando a potência de velocidade, e não a potência de força.
tá? Pela força. Então, isso é muito legal. Eu acho que tem um pesquisador, para mim, é um dos melhores do mundo nisso, que é o Irineu Loturco, aí do NAR. Né? O Irineu trabalha exatamente com isso, né? Com métodos de potência, né? Inclusive com o paralímpico aí do atletismo, que treina lá no NAR, né? Que aí acho que era um tema importantíssimo para você trazer, apesar de ele não trabalhar com perigenesa, mas ele tem uma transferência muito legal, né? Mas esse é um foco importante. É preciso fazer, tá? É preciso fazer. Hoje a gente está com uma abordagem um pouco mais nova, vamos dizer assim, de modo geral, que é com também métodos de potencialização pós-ativação, né? Hoje tem uma terminologia diferente, né? Em vez de ser PAP, chama PAP, né? Com E no final, que é para melhoria do desempenho. Então, essa potencialização pós-ativação são estratégias também para ser feitas pré-jogo de melhoria de aquecimento. Então, não é o aquecimento convencional de aumentar a temperatura, mas você potencializar o músculo a facilitar o método contrátil dele para ele produzir mais potência. E a gente sabe que alguns trabalhos elásticos, por exemplo, com saltos, têm aumentado 8% o desempenho físico. Que isso, eu consegui fazer isso antes de uma competição, pode determinar se eu ganho ou perco. Né? Então, além da parte de treinamento, eu tenho que ter estratégias para melhorar essa potência durante o jogo. E aí essa potencialização acaba sendo uma estratégia. Você tocou na Universidade do Tênis de Mesa, a Thaís, inclusive, a gente já está em processo de finalização, que ela me fez um convite para dar um módulo de fisiologia aplicado no tênis de mesa com 10 horas. Então, a ideia é fazer a abordagem em cada um desses módulos, das 10 aulas, de bioenergética, de metabolismo, e um deles são essas estratégias de potencialização da potência do jogo. Né? Então, aí fica já uma informação prévia aí que isso possa se concretizar. Espero que sim. E já fico mexendo aí para você que está assistindo. Exato. Não perca, eu já sou o primeiro inscrito nesse módulo aí. E a gente também está trabalhando num módulo também por convite da Thaisa do tênis de mesa paralímpico, né? Mais aplicado à aprendizagem, não à parte fisiológica por enquanto. Mas já fica atento aí, quando lançar você tem que ser o primeiro, você que está assistindo aí, você tem que ser o primeiro para se aprofundar ainda mais nisso. E aí eu só queria voltar nisso que o professor falou do treinamento de força. A gente já, né, com a seleção paralímpica, a gente já fez alguns testes lá no NAR com o Irineu, conversei com eles algumas vezes, e a gente aplica e aplicou, né, esses métodos de ser, porque é meio natural, né, do treinamento esportivo. Não, primeiro eu tenho que aumentar a força máxima, aí eu vou aumentar a potência, só que ele fala muito, você precisa fazer rápido, porque se você aumenta a velocidade, você também aumenta a potência. Mas eu quero contextualizar isso para você que está assistindo, porque às vezes você vai chegar, o preparador físico, o treinador aí, vai chegar na segunda-feira, vai colocar os atletas ali que nunca treinaram força ou são pouco treinados em força, já para botar os pesos para subir. Calma, tudo isso tem uma base, né? Assim como o professor falou lá, primeiro eu preciso trabalhar o aeróbio para depois ter condições de trabalhar a TPCP. Primeiro também eu preciso trabalhar bases de força, tanto físicas quanto neurais, para que depois eu possa ir para esse treinamento mais especializado, tá? É bom, importante. Um ponto importante, né, Rafael? Não é todo dia, só porque a gente conversou isso, chega na segunda-feira, vai fazer na terça, né, vou fazer levantamento olímpico, nunca fez na vida, e aí começa a ter as lesões decorrentes a não ter uma experiência no desenvolvimento da técnica. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. E o segundo também é tentar, quando for pensar, padronizar que seja o mais específico possível para o tênis de mesa. Porque não adianta nada eu treinar, ser muito potente no músculo, por exemplo, no gastrocnêmio, aqui na panturrilha, que me faz saltar, se eu pouco uso saltos no tênis de mesa. Usa-se muito, vamos dizer, quadríceps posterior do coxa, a transferência do golpe, né, do movimento para cá, no deslocamento, mas saltos, efetivamente, a gente quase não faz, né? Então, não quer dizer que você treinar
o gastrocnêmio, ali, a panturrilha, vai te possibilitar ser mais potente em lateralidade, que é o que mais importa para o tênis de mesa. Então, tem que tentar deixar esse treinamento o mais específico possível. Não, perfeito, perfeito, professor. E por último, eu achei, né, já tinha, tá inclusive, né, o professor participou da minha qualificação de mestrado e é um dos estudos que eu utilizo lá na minha revisão, sobre o estilo de jogo interferir na preparação física, né? Quero falar mais direcionado aí à questão da preparação física, porque o professor mostrou dados ali no estudo, né, de que várias variáveis, mas várias características do jogo ali se alteraram para o estilo ofensivo all-round, e se a gente tivesse avaliado, se vocês tivessem avaliado o estilo defensivo, teriam alterado ainda mais. E eu acho que esse é um dado, uma informação muito importante, né? A gente sabe, como foi falado, que nem todos os clubes têm preparadores físicos, muitas vezes o treinador que assume essas duas responsabilidades. Então a gente sabe que não dá para ser feito da maneira que poderia ser feita, mas é importante para você, treinador, entender, né, que se você tem aí no seu clube um atleta cateiro ou um atleta que tanto defende quanto ataca, né, quando a gente usa essa questão do all-round, ou um atleta ofensivo, você já ter esse olhar, se você nunca teve esse olhar, você já ter esse olhar de que a preparação física deles deve ser feita de maneira diferente, respeitando as características. E aí é só você voltar aqui um pouquinho no vídeo, você vai ver lá o título do artigo, para que você possa pesquisar aí, possa ler e possa se aprofundar ainda mais. Rafael, acho que nesse ponto o legal é até um pouco ao contrário, o oposto também, acho que é mais importante ainda, tá? Porque se você pegar um atleta cateiro, né, por exemplo, o defensivo, eu vou colocar no cateiro, o extremo, naturalmente no treino dele ou no jogo, ele vai desenvolver um pouco disso, desse metabolismo, porque ele joga assim. Agora, o contrário que é o pior. Quem vai jogar com um cateiro, ele está preparado para jogar naquela demanda que o jogo vai ser imposto, né? Ou quem vai jogar um atleta altamente ofensivo. Se eu tenho dois atletas ofensivos jogando, eu tenho uma característica temporal e metabólica do jogo. Quando eu coloco um ofensivo com um all-round, que é bom de bloqueio, a bola volta toda hora, muda um pouquinho a parte metabólica. Quando eu coloco um cateiro, mudou totalmente a estrutura. E aí, é óbvio, eu tenho que pensar o treino também de acordo com a previsão do adversário, a previsão de competição. E a gente sabe hoje, né, por exemplo, as competições nacionais, a gente sabe, dependendo do nível do atleta. Quando você está lá na cabeça da sua categoria, você sabe quem que é seu alvo de disputa, quem que é o atleta que você vai ter que se preparar para bater, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal e importante para pensar. Sim, é muito importante. Eu até tinha colocado aqui, que estava em forma de pergunta, que é exatamente isso que o senhor colocou. Eu que já fui atleta, na época tinha alguns atletas defensivos muito bons, e hoje, dentro da seleção paralímpica, a gente tem uma das atletas, né, a Daniele, que usa pino curto, mas ela joga perto da mesa, mas também, né, defendendo bolas com efeito por baixo ali. E às vezes eu tenho que treinar com ela, e assim, eu saio muito, eu já não treino há muito tempo, né? Pelo menos não todos os dias. Eu saio muito mais cansado quando treino com ela do que quando treino com outros atletas até de mais com nível técnico superior, só que utilizam o estilo ofensivo ou all-round normal. Então isso é altamente perceptível pelos atletas, mas além de ser perceptível, tem que ser treinado, né? Porque às vezes você se preparou tão tecnicamente ali para uma competição. Existem muitas dessas situações quando você vai para fora do Brasil. Me preparei, tô preparado. Aí peguei um atleta com estilo de jogo diferente. Às vezes eu não perdi como um cateiro, eu não perdi na parte técnica, mas eu perdi porque eu cansei, né? Porque Exato. quem joga sabe o quanto é cansativo jogar com um atleta defensivo se você não estiver preparado. Ou mesmo você ganha dele e depois no próximo jogo seu braço já não está aguentando mais nada. Isso que eu ia falar. Então, essa informação é muito importante da gente destacar aqui. Mas a gente poderia ficar aqui conversando 5 horas, mas o professor tem seu tempo também. Acho que se fica muito extenso aqui, também acaba perdendo um pouquinho da qualidade. Então, foi muito legal mesmo. Acredito que você que está assistindo também
tem achado muito interessante. Então, manda aí para quem você achar que precisa ver esse episódio. Eu queria, em nome da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, da Universidade de Tênis de Mesa, agradecer ao professor Alessandro pela disponibilidade de estar aqui. A gente está gravando num sábado de manhã, então ele cedendo um pouquinho do seu descanso para estar aqui falando, nos ensinando um pouco sobre coisas tão importantes, e realmente agradecer enfim, é só a primeira a atuação dele aí. Como ele disse, logo provavelmente haverá um curso aí muito mais aprofundado sobre todas essas questões. Então, muito obrigado, professor, e espero que seja a primeira de muitas. Não, obrigado, Rafael. Eu que agradeço aí a oportunidade e foi show, cara. Peço desculpas pela demora um pouquinho. Eu sei que o primeiro e-mail que o Rafael me mandou foi logo depois da sua qualificação, né, Rafael? E nós ficamos aí várias semanas aí tentando agendar e peço desculpa pela demora, mas foi um prazer. Vocês podem contar comigo aí quando vocês precisarem, estou à disposição. Tá? Tranquilo, então. Então, por hoje é isso. Esse foi mais um episódio do Ciência TMB. Até a próxima.